a maldição que todo narcisista carrega. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver em uma prisão invisível, onde nunca conseguem encontrar paz verdadeira? Por quê? Mesmo tendo tudo o que desejam, permanecem vazias, insatisfeitas e constantemente em busca de algo que nunca parece chegar? A resposta está em uma das maldições mais antigas da humanidade: o narcisismo. O narcisista carrega consigo uma maldição que vai muito além do que os olhos podem ver. Não se trata apenas de orgulho ou vaidade, é uma prisão espiritual que mantém a alma cativa, impedindo-a de experimentar o amor genuíno, a conexão real e a paz que vem de Deus. Esta maldição não apenas destrói quem a carrega, mas espalha destruição por onde passa, deixando um rastro de corações partidos e vidas despedaçadas. O que torna essa maldição tão perigosa é sua capacidade de se disfarçar. O narcisista frequentemente parece confiante, bem-sucedido e carismático por fora, mas por dentro há um vazio profundo que consome tudo ao seu redor. Como disse C.S. Lewis em Mero Cristianismo, o orgulho é essencialmente competitivo. É competitivo por natureza, enquanto os outros vícios são competitivos apenas, por assim dizer, por acidente. O orgulho não obtém prazer de ter algo, apenas de ter mais do que o próximo. Essa competição constante, essa necessidade desesperada de ser superior, de controlar e manipular outros, revela a verdadeira face da maldição narcísica. Ela transforma relacionamentos em jogos de poder, o amor em ferramenta de controle e a vulnerabilidade em fraqueza inaceitável. O narcisista não consegue amar verdadeiramente porque está preso na ilusão de que é o centro do universo. A Bíblia nos alerta sobre essa condição em 2 Timóteo 3, 2, 4, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Este texto profético descreve com precisão assustadora os traços do narcisista moderno. Mas aqui está o ponto crucial que muitos não compreendem. Essa maldição não é apenas um problema psicológico ou de personalidade. É uma questão espiritual profunda que requer intervenção divina. O narcisista está preso em um ciclo de autoadoração, que o impede de reconhecer sua necessidade de Deus e, consequentemente, de experimentar a libertação que só Cristo pode oferecer. Entender essa realidade é o primeiro passo para Aidan se libertar dessa prisão, ou ajudar alguém que você ama a encontrar o caminho da liberdade. O narcisismo se manifesta de formas sutis e devastadoras na vida cotidiana, criando um padrão destrutivo que afeta todas as esferas da existência. Não estamos falando apenas daqueles casos extremos que vemos nos noticiários, mas de um fenômeno que permeia silenciosamente muitos lares, relacionamentos e ambientes de trabalho ao nosso redor. Na vida familiar, o narcisista transforma o lar em um palco onde sempre deve ser o protagonista. Os filhos se tornam extensões de seu ego, objetos que devem refletir sua grandeza ao invés de seres únicos com propósitos individuais. O cônjuge é reduzido a um papel de apoio, sempre diminuído para que o narcisista possa brilhar mais. Quantas famílias conhecemos onde um dos pais nunca consegue celebrar genuinamente as conquistas dos filhos sem transformá-las em conquistas próprias? Nos relacionamentos românticos, a maldição se revela através do love bombing inicial.
Aquela fase intensa de adoração e atenção excessiva que rapidamente se transforma em controle, ciúmes doentios e desvalorização constante. O parceiro do narcisista vive uma montanha-russa emocional, nunca sabendo qual versão da pessoa irá encontrar a cada dia. É como viver com alguém que tem duas faces, uma encantadora para o público e outra cruel para os íntimos. No ambiente profissional, esses indivíduos frequentemente conseguem posições de poder através de sua capacidade de impressionar superficialmente, mas deixam um rastro de colegas desmoralizados, projetos sabotados por ego ferido e decisões tomadas baseadas em interesse próprio ao invés do bem comum. Eles roubam créditos, culpam outros por seus erros e jamais reconhecem falhas. A história bíblica nos oferece exemplos claros dessa condição. O rei Saul começou seu reinado com humildade, mas gradualmente foi consumido pela inveja e pelo orgulho. Quando Davi matou Golias, ao invés de celebrar a vitória de Israel, Saul sentiu-se ameaçado pelo sucesso do jovem. 1 Samuel 18:8-9 retrata perfeitamente a mentalidade narcísica. Então Saul se indignou muito, e esta palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: a Davi deram 10 milhares, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E daquele dia em diante, Saul não olhou para Davi com bons olhos. Outro exemplo poderoso é encontrado na história do rei Nabucodonosor, que se orgulhava de suas conquistas até que Deus permitiu que perdesse sua sanidade mental como consequência de seu orgulho desenfreado. Em Daniel 4:30, ele declara: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Sua queda subsequente demonstra como a maldição do narcisismo eventualmente consome aqueles que a carregam. Nos tempos modernos, vemos essa maldição amplificada pelas redes sociais e pela cultura do individualismo extremo. A necessidade constante de validação externa, a obsessão por imagem perfeita e o vício em likes e comentários são manifestações contemporâneas dessa antiga maldição. Pessoas gastam fortunas em cirurgias, carros e roupas, não por prazer genuíno, mas para manter uma imagem que alimente seu ego faminto. O mais trágico é que aqueles que vivem sob essa maldição raramente percebem o quanto estão perdendo. Eles não experimentam a alegria simples de um relacionamento baseado em mutualidade, a paz de não precisar constantemente provar seu valor, ou a liberdade de poder errar sem que isso destrua sua identidade. Vivem constantemente em modo de defesa, interpretando qualquer crítica como ataque pessoal e qualquer sucesso alheio como diminuição própria. A solução para a maldição do narcisismo não pode ser encontrada em terapias convencionais, autoajuda ou força de vontade, embora essas ferramentas possam ter seu lugar no processo. A libertação verdadeira só vem através de um encontro genuíno com Jesus Cristo e uma transformação radical do coração que apenas o Espírito Santo pode operar. Jesus enfrentou diretamente essa questão durante seu ministério terreno. Os fariseus eram um exemplo perfeito de líderes religiosos presos na maldição narcísica. Em Mateus 23, dos 5 ao 7, Cristo expõe sua condição e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois dilatam os seus filactérios e alongam as franjas dos seus mantos e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. O caminho da libertação
começa com o reconhecimento da condição, como disse C.S. Lewis em O Problema do Sofrimento. Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. Ela é seu megafone para despertar um mundo surdo. Frequentemente é através da dor, relacionamentos destruídos, consequências de decisões egoístas, o vazio profundo que nenhuma conquista consegue preencher, que a pessoa começa a questionar sua maneira de viver. O apóstolo Paulo, antes de sua conversão, exibia muitas características narcísicas. Ele era extremamente orgulhoso de sua linhagem, educação e posição religiosa. Em Filipenses 3, 4, 6, ele lista suas credenciais. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. No entanto, após seu encontro com Cristo, Paulo experimenta uma transformação radical de perspectiva. Ele declara em Filipenses 3, 7, 8: Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. A verdadeira libertação requer 3 elementos fundamentais. Primeiro, o arrependimento genuíno. Não apenas sentir-se mal pelas consequências, mas experimentar uma mudança radical de mente sobre quem somos diante de Deus. Segundo, a humildade de reconhecer nossa total dependência de Cristo. Como Jesus disse em João 15, 5, Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Terceiro, a disposição de morrer para o ego diariamente, como Paulo ensinou em 1 Coríntios 15, 31. Cada dia morro. O processo de libertação não é instantâneo nem fácil. Requer uma desconstrução cuidadosa da identidade falsa, construída sobre realizações, aparências e opiniões alheias, e uma reconstrução baseada na verdade de quem somos em Cristo. Isso significa aprender a receber amor sem precisar merecê-lo, a lidar com críticas sem se sentir aniquilado e a celebrar genuinamente o sucesso de outros sem se sentir diminuído. A oração se torna ferramenta fundamental nesse processo, não para impressionar a Deus ou a outros, mas como comunicação íntima com nosso Criador, que nos conhece completamente e nos ama incondicionalmente. O estudo das Escrituras nos mostra exemplo após exemplo de pessoas imperfeitas que encontraram sua identidade verdadeira em Deus, não em suas próprias realizações. Viver em liberdade da maldição narcísica nos tempos atuais requer vigilância constante e escolhas deliberadas que contrariam a corrente cultural predominante. Vivemos em uma sociedade que alimenta e recompensa tendências narcísicas através das redes sociais, competitividade extrema e cultura do sucesso a qualquer custo. Portanto, quem deseja manter-se livre dessa maldição precisa estabelecer práticas e princípios que protejam seu coração. Uma das orientações práticas mais importantes é desenvolver o hábito da gratidão genuína. Ao invés de constantemente comparar nossa vida com a de outros ou focar no que nos falta, precisamos treinar nosso coração para reconhecer as bênçãos diárias. 1 Tessalonicenses 5,18 nos instrui: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. A gratidão quebra o ciclo de insatisfação constante que alimenta o narcisismo.
Outro aspecto crucial é aprender a servir sem esperar reconhecimento. Jesus lavou os pés dos discípulos, uma tarefa reservada aos servos mais humildes, demonstrando que a verdadeira grandeza está no serviço. Marcos 10, 43, 44 registra suas palavras. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. É fundamental estabelecer relacionamentos baseados em mutualidade e vulnerabilidade genuína. Isso significa ter pessoas próximas que tenham permissão para nos confrontar amorosamente quando necessário e estar disposto a pedir perdão quando erramos. Tiago 5,16 nos orienta: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Um erro comum que devemos evitar é usar nossa fé como nova fonte de superioridade espiritual. Alguns ex-narcisistas simplesmente transferem sua necessidade de se sentir especial para o âmbito religioso, tornando-se orgulhosos de sua humildade ou competitivos em demonstrações de espiritualidade. Lucas 18, 11 e 12 mostra como o fariseu caiu nessa armadilha. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Também precisamos ter cuidado com o perfeccionismo disfarçado de excelência cristã. Deus nos chama para darmos nosso melhor, mas não para sermos perfeitos. A pressão constante por performance impecável pode facilmente reativar padrões narcísicos. Precisamos lembrar que nossa identidade não está baseada no que fazemos, mas em quem somos em Cristo. Na prática cotidiana, isso significa celebrar genuinamente as vitórias de outros sem sentir que isso diminui nosso valor. Significa pedir ajuda quando precisamos sem ver isso como sinal de fraqueza. Significa aceitar elogios com simplicidade e críticas construtivas com abertura para crescimento. Estabelecer limites saudáveis é essencial, especialmente para aqueles que ainda estão se relacionando com pessoas narcísicas em processo de libertação. Não devemos ser capachos, nem permitir abuso, mas também não devemos nos tornar juízes implacáveis. O equilíbrio está em amar as pessoas enquanto protegemos nosso coração e mantemos nossa liberdade em Cristo. A vida em liberdade da maldição narcísica é uma jornada diária de escolhas conscientes para morrer para o ego e viver para Cristo. Não é perfeição, mas é progresso constante na direção da verdadeira humanidade que Deus planejou para nós desde o princípio. A jornada de libertação da maldição narcísica não termina com a compreensão intelectual, ou mesmo com a experiência inicial de liberdade. É um caminho contínuo de crescimento, descoberta e transformação que nos leva cada vez mais próximos do coração de Deus e da pessoa que Ele sempre sonhou que fôssemos. Pense por um momento nas pessoas mais admiráveis que você conhece. Aquelas que irradiam paz genuína, que conseguem amar sem agenda escondida, que celebram outros sem inveja. O que elas têm em comum? Uma profunda segurança em sua identidade em Cristo, que as liberta da necessidade desesperada de provar seu valor constantemente. A verdadeira liberdade da maldição narcísica nos permite experimentar relacionamentos autênticos, onde não precisamos usar máscaras ou jogar jogos de poder. Podemos ser vulneráveis sem medo, amar sem medo de rejeição e servir sem expectativa de retorno. Como disse C.S. Lewis em As Crônicas de Nárnia,
Você não pode voltar e mudar o início, mas pode começar onde está e mudar o fim. Esta transformação não acontece da noite para o dia. Assim como uma árvore precisa de tempo para crescer raízes profundas antes de produzir frutos maduros, nossa libertação é um processo gradual que requer paciência, perseverança e muita graça. Primeiro de Deus, depois nossa própria e finalmente dos que nos cercam. O profeta Jeremias nos lembra em Lamentações 3, 22, 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Cada novo dia é uma oportunidade fresh de escolher humildade ao invés de orgulho, serviço ao invés de egoísmo, amor genuíno ao invés de manipulação. Para aqueles que ainda lutam contra essa maldição, saibam que não estão sozinhos. Deus não os abandonou e sua situação não é impossível para Ele. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos está disponível para quebrar as cadeias do narcisismo e estabelecer uma nova identidade baseada no amor incondicional de Deus. Para aqueles que já experimentaram libertação, lembrem-se de que vocês têm a responsabilidade de estender a mesma misericórdia que receberam para outros que ainda estão presos. Sua história de transformação pode ser a esperança de que alguém precisa para dar o primeiro passo em direção à liberdade. Vamos fazer juntos uma breve oração. Pai Celestial, reconhecemos diante de Ti que todos nós lutamos com orgulho e egoísmo em diferentes medidas. Para aqueles presos na maldição do narcisismo, pedimos que abra seus corações para verem sua necessidade de Ti. Para aqueles no processo de libertação, concede força e perseverança. Para aqueles já libertos, que sejam instrumentos de Tua graça. Que Teu amor transformador alcance cada coração ferido e que todos possam experimentar a liberdade verdadeira que só existe em Jesus. Amém. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, não mantenha isso apenas para si. Sua história, sua luta, sua vitória podem ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje. Você já viveu algo parecido? Está conseguindo quebrar esses padrões em sua vida? Conhece alguém que precisa dessa esperança? Compartilhe nos comentários o que mais te marcou nessa reflexão. Sua coragem em ser vulnerável pode ser o catalisador para a transformação na vida de outras pessoas. Se ainda está na batalha, não desista. Se já venceu, fortaleça a esperança daqueles que ainda estão lutando. Juntos, podemos quebrar o ciclo dessa maldição e estabelecer uma geração livre para amar verdadeiramente. Siga nosso canal para mais reflexões que podem transformar sua jornada espiritual. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima reflexão de luz.